Fala galerinha de xadrez, tudo beleza? Bom, depois da gente ter visto uma partida fantástica do Kovalev, do Vladislav Kovalev, levando então o rei à sua cova, né? Um checkmate belíssimo, o adversário dele, o iraniano, permitiu então que ele jogasse até o checkmate. E a gente teve uma partida belíssima, já deu para perceber ali que o Kovalev tá com tudo no Tata Steel 2019 Challengers. E aqui a gente tem então a partida da 13ª rodada, da última rodada do Tata Steel Challengers 2019. E vamos dar uma olhada aqui, o Kovalev de brancas jogando contra o Stefan Cuypers de negras. E a gente tem E4, E6, a defesa francesa aqui no tabuleiro D4, D5. E aqui vários lances são possíveis. Existe a variante do avanço, existe capturar, que é um lance bastante criticado no meio enxadrístico. Um lance um pouco ambicioso talvez para as brancas. Existe o lance cavalo C3, existe o lance cavalo D2. E aqui o lance jogado foi cavalo D2, C5 foi jogado, cavalo de G em F3, C toma D4, cavalo toma D4, cavalo C6. E aqui bispo B5, cravando então o cavalo e ameaçando já a captura. Bispo D7 defendendo, cavalo toma C6, B toma C6, o bispo está atacado, bispo volta para D3, adicionando mais uma defesa a E4, dama C7, e aqui muita gente jogaria um lance como roque, provavelmente. Talvez B3, pensando em desenvolver o bispo de casas escuras. Mas o Kovalev já vai para um lance bastante original aqui com dama E2. Talvez tenha sido alguma preparação de abertura, não sabemos. Cavalo em E7 foi jogado, roque, cavalo G6. E aqui o Kovalev joga o lance cavalo em F3 então. Bispo D6 foi jogado, torre E1, então o Kovalev já desenvolveu suas peças menores, já deu roque, agora coloca a torre numa excelente casa. E aqui cavalo em F4 foi jogado pelo Cuypers, pelo Stefan. Bom, tá atacando a dama, tá atacando o bispo, não é muito bom, né? Toda vez que um cavalo chega aqui na 1, 2, 3, 4, na quinta horizontal, ele se torna um cavalo perigosíssimo. Tem gente que chama essa casa F4 aqui das negras de a casa do Kasparov. O Kasparov é muito forte nesse tipo de posição também quando ele chega com o cavalo na quinta horizontal. Todos os estudiosos de xadrez receiam o cavalo na quinta. Então bispo toma em F4 foi jogado, bispo toma em F4, G3 então atacando o bispo, bispo D6 foi jogado. E aqui o rei ainda está no centro, né? Esse que é um problema. Vamos ver como é que o Kovalev vai jogando aqui. E toma D5, abrindo então, C toma D5. E agora um lance bastante interessante aqui do Kovalev, torre de A em C1, ameaçando então jogar C4, colocando a torre aqui na mesma coluna da dama, e C4 seria um excelente lance. Aproveitando aqui, né, ameaçando o peão toma, aproveitando aqui o tema do rei no centro, abrindo o descoberto sobre a dama. Aqui as pretas têm que fazer alguma coisa, o melhor que as pretas fariam, se você tem um manual de xadrez, ou se você já está começando a estudar xadrez, você sabe que o lance aqui mais indicado é o lance roque, né? Mas muitas vezes um grande mestre pode se dar ao luxo de tentar ideias novas e tudo mais. E aqui o Stefan vai para o lance torre D8, né? Então tudo bem, é um lance interessante, né? Trazendo aí mais uma torre aí para a partida. Ele sabe o que está fazendo, né? Um grande jogador sabe o que está fazendo. C4 foi jogado, D toma C4, torre toma aqui em C4 atacando a dama, dama B6, colocando a dama em segurança, e agora o lance cavalo em E5, um lance bastante ativo, né, colocando o cavalo numa excelente casa. Esse cavalo tá atacando aqui o bispo, tá bem avançado aí, né, muitos temas táticos podem existir mais pra frente, por exemplo, né, se as pretas dão roque aqui, você já tem um tema tático aqui com bispo toma em H7, por exemplo. Se rei toma, dama H5, cheque, rei G8 e torre em H4 seria matador, né? Seria matador. Então as pretas têm que tomar cuidado com esse cavalo aí em E5, né? Não dá mais para dar roque aí. Então, o lance jogado aqui na partida não foi roque, né? Foi bispo toma E5, se livrando aí desse cavalo monstro, né? Dama toma E5 e agora sim roque. Aqui o Kovalev continuou com A3. A3 não somente possibilita o lance B4, como também dá âncora para a torre jogar aqui em B4, abrindo um pouco aqui mais para o bispo. A3 é um lance interessante aqui do Kovalev. A partida seguiu com torre C8,
E aqui torre D4 atacando o bispo. E essa posição, gente, essa posição é o lance 22 e é o tipo de posição que um erro pode ser fatal. Um erro pode ser fatal. Como assim? Por quê? Vamos dar uma olhada como é que continuou. E a gente volta nessa posição daqui a pouco. A partida seguiu com o bispo em bispo C6. E esse é o lance, esse é um erro fatal. Se você estivesse jogando de brancas, como fazer para punir o seu adversário depois de um erro como o bispo C6? Bispo C6 é um lance até que faz sentido, né? Você colocar o bispo nessa maior diagonal do tabuleiro, a maior diagonal de casas claras do tabuleiro, colocando o bispo aí numa casa ativa. Quem sabe com ideia de ir para 8 com dama B7, seria realmente muito perigosa uma estratégia como essa. O bispo C6 é um lance que faz bastante sentido, mas nessa posição em particular não dá para ser jogado. Como punir? Se você quiser dar pause e encontrar o lance então jogado aqui pelo Kovalev, vale a pena, é uma posição muito interessante. E o lance jogado então pelo Kovalev é o arrematador. E bonito lance, bispo toma aqui em H7. Um ataque aqui muito sensacional. Não dá muito para o rei recusar, né, esse ataque aí. O rei tomou então o bispo. E agora o lance... Se você também quiser achar o próximo lance, vale a pena. Como continuar um ataque que começou com esse bonito sacrifício, né? Bom, se você quiser até dar pausa e encontrar esse lance, vale a pena. Se você encontrou o lance torre H4, parabéns. Você é um excelente jogador de ataque. Vale a pena desenvolver o que você faria, né, depois de rei G8, qual lance você jogaria e tudo mais. Mas o lance mais forte realmente da posição, mais forte ainda do que torre H4, é o lance torre G4, que foi o lance jogado na partida. E nessa posição, então, o adversário dele, o Stefan, abandonou a partida. Por quê? Bom, o peão aqui de G7 está atacado duas vezes, a ameaça imediata é dama toma checkmate. Você não pode jogar um lance do tipo G6, simplesmente torre H4, cheque, rei G8, lance forçado, e torre H8 seria checkmate, tá bom? Não dá para você jogar o lance F6, é uma continuação um pouco mais complexa, mas também tem mate forçado aqui, começando com torre H4, cheque, rei G8, e agora esse peão tá indefeso, né? Dama toma em E6, cheque, o rei não tem para onde ir, tem que cobrir com a torre F7, e agora o bonito lance dama H3, ameaçando a torre H8 checkmate. O rei não adianta ele se movimentar, porque aqui essa torre está cobrindo todas essas casas de escape. O único lance para não levar um checkmate, e também sem contar o sacrifício de dama aqui que não leva a nada, seria o lance torre aqui de F8, mas aí simplesmente torre H8 cheque, e depois de rei F7, dama H5 cheque, o rei não tem para onde ir, o único lance é cobrir com o peão, e aí dama H7 levaria também ao checkmate, tá bom? Então depois de torre G4 realmente não há defesas, né? Não adianta jogar torre G8, simplesmente dama H5 seria checkmate, ou seja, não há defesas possíveis nessa posição, ela leva ao checkmate forçado, né? Bom, para não levar checkmate teria que jogar o ridículo dama toma B2, né? Defendendo aqui em G7, depois de dama toma B2 não precisa nem continuar a análise, né? Não faria sentido continuar uma análise como essa. Tá bom? Então realmente uma partida muito bacana. Vamos olhar, né, como que um erro pode ser tão fatal, né? Como foi punido, né, de uma forma rápida, né? Torre D4 foi o lance que foi jogado, atacando então o bispo. E depois de bispo C6, então a partida acabou rapidamente aqui com o bispo também H7, né? Aqui o lance que deveria ter sido jogado, deveria ter sido o lance bispo E8. E agora não tem mais o sacrifício. Olha só a diferença. Depois de rei H7, por exemplo, e torre G4, indo para a mesma lógica, né? Agora depois de F6, ó, a dama não tem mais casa de H5 nem nada, né? Se você tentar a mesma sequência lá com a torre cheque, rei G8 e dama H3, não tem mais dama por E6, né? A dama agora está defendendo, então o bispo em C6 estava bloqueando a dama, né? E agora então não tem mais aquela sequência de dama toma por E6 com dama em H3. Nessa posição aqui as pretas estão vencendo, tá? Então não teria ali o sacrifício, tá? A ideia toda então de jogar aqui o bispo em E8 ao invés de C6 é que a dama continua defendendo em E6. Sofisticado, não? Sofisticado você pensar isso, você falar vou jogar bispo em E8 para que a minha dama continue defendendo em E6 após o sacrifício do bispo e o ataque das brancas. Muito difícil, mas deveria, né? Afinal de contas o Kovalev já estava com toda essa malícia aí, com todo o seu pensando em todas essas linhas. Aqui o adversário dele
poderia ter considerado também, né? Tinha bastante tempo para isso, inclusive. Mas é o tipo de situação onde os erros podem acontecer, mas um erro pode ser fatal. E aqui o Kovalev então mostrou que esse tipo de erro contra ele, nesse tipo de posição, é fatal. Vamos dar uma olhada aqui então. O Kovalev venceu então aqui o Tata Steel Challengers 2019 de forma convincente, né? Com 10 pontos aí em um total de 13. Invicto, não perdeu para ninguém. O Kovalev, monstro nesse torneio, monstruoso, merecedor, tá de parabéns. Realmente fez um torneio impecável. O único jogador aí a ser invicto no Challengers. A gente teve em segundo o Andrei, que jogou um xadrez também monstruoso, jogou muito. E aí também aqui o Gledura, o Shigaev, aqui o Korobov, então toda a galera aí, os 5 primeiros colocados. Mas o Kovalev realmente isolado aqui com 10 em 13. O maior rating aqui também da categoria, 2.687. Quase aí chegando no 2.700, que seria já o nível de Super Grande Mestre, né? Não existe o título, tá, gente, de Super Grande Mestre, não é um título oficial. Mas convencionou-se aí no meio enxadrístico que acima de 2.700 a gente pode já considerar um Super Grande Mestre. Acima de 2.800 não tem nem nome, né? É alienígena, né? São os poucos alienígenas aí do xadrez. São os monstros, realmente, não tem nem nome para qualificar esse tipo de jogador, né? Magnus Carlsen, Caruana e alguns outros, né? O Mamedjarov, se eu não me engano, o Ding Liren, né? E alguns outros aí. Elite da elite da elite. Beleza, gente? Espero que vocês tenham gostado. Esse foi o Tata, então, Tata Steel Challengers 2019. A gente vai seguir, gente, na semana que vem com o Floripa Open. Então, partidas interessantes do Floripa Open, um campeonato fortíssimo que a gente está tendo. E a final do Brasileiro Absoluto também. Inclusive o grande mestre Evandro Barbosa está jogando lá, o meu treinador. E a gente vai acompanhar e torcer aí também para terem excelentes partidas na final do Brasileiro Absoluto. Beleza, gente? Muito obrigado aí pela audiência mais uma vez. Um grande abraço para todos vocês e até a próxima, pessoal. Valeu!